Bom dia, hoje é sexta-feira, 31 de janeiro, e está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia você que nos assiste através da audiência da Band Nordeste. Nesta sexta-feira, sextou, e hoje a gente conversa aqui com o auditor fiscal e diretor do Sindicato dos Auditores aqui do Rio Grande do Norte, Fernando Freitas. Vamos conversar sobre o seminário que acontece agora no dia 5 de fevereiro, que discutirá aí o plano diretor de Natal. Também vamos botar a política no meio, falar aí da questão da reforma da Previdência no Estado. Então, tem muito assunto, fique ligadinho até o último bloco do programa. Pois é isso mesmo. E além dos servidores, os fornecedores do Estado do Rio Grande do Norte ainda aguardam um sinal do governo sobre a quitação de dívidas. As entidades tentam criar um canal permanente de negociação com o Fórum dos Servidores. Saúde, educação, segurança, serviços administrativos básicos. A lista de secretarias de Estado com dívidas com fornecedores é vasta. O valor exato dos restos a pagar só deve ser conhecido de fato na próxima sexta-feira, quando o governo deverá apresentar o valor atualizado ao Tribunal de Contas do Estado. Segundo Marcelo Rosado, representante da Federação da Indústria do Rio Grande do Norte, Estado e empresas divergem quanto ao tamanho da dívida. Os fornecedores cobram ainda a abertura de uma mesa de negociação permanente. À medida que vai tendo menos fornecedores com interesse de fornecer para o Estado, aqueles que vão ficando, eles vão colocando o preço mais alto, porque eles sabem que a concorrência está menor, isso vai encarecendo para o Estado adquirir novos serviços e novos produtos. Em 2019, os restos a pagar chegaram à cifra de 1 bilhão e 600 milhões de reais, referentes a débitos contraídos em exercícios anteriores, com empresas prestadoras de serviço. O Estado quitou parte dessa dívida. De acordo com o boletim fiscal, até outubro do ano passado, haviam sido pagos 272 milhões de reais, menos de 17% do total. Empresas que eram muito direcionadas a vender somente para o serviço público, essas empresas entraram em grande dificuldade e eu acredito que muitas delas talvez não estejam mais nem abertas. A prioridade foram os prestadores de serviço das áreas de saúde e educação. Mesmo assim, o empresário explica que o Estado ainda corre risco de ter serviços suspensos. Tem que existir um compromisso e um planejamento de como vai pagar o que está sendo fornecido atualmente e os débitos antigos. É um problema sério porque ano passado não foi pago nada aos fornecedores do Estado, uma dívida aí de mais de 1 bilhão de reais. E aí preocupa porque essas empresas precisam receber porque prestaram o serviço ou vender ou... É exatamente isso, Rodrigo. A dívida, independente que tenha sido consolidada na gestão anterior, na gestão, 2 gestões atrás, ou na gestão atual, ela é uma dívida que foi contratada pelo governo. Então, o governo deve, o governo tem que pagar. E aí, assim, não me venham com a história de que, não, mas o governo atual pagou tudo. Também não pagou. E aí existem dívidas muito grandes. Eu defendo que existisse uma lei que a governadora e os seus secretários, todos obrigatoriamente, só pudessem utilizar serviços de saúde pública e só pudessem utilizar as escolas públicas para os seus filhos. Se isso acontecesse, aí ia funcionar educação e saúde. Não funciona porque eles não utilizam, porque no dia que eles precisarem, aí eles vão entender o que é que a população está sofrendo. É verdade. Olha, uma praia aqui do Rio Grande do Norte continua recebendo óleo. 5 meses após o primeiro aparecimento, ano passado, as manchas atingiram mais de 1.000 praias dos litorais das regiões Nordeste e Sudeste. Os vestígios ainda encontrados na praia de Barra de Tabatinga, aqui em Níveis Floresta, litoral sul Potiguar, foram detectados. Foram recolhidas mais de 30 toneladas do material desde agosto. A situação já é considerada normalizada e os órgãos do Estado agora se concentram na contabilização dos prejuízos ambientais e financeiros. Essas informações são do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA. O próprio IDEMA informa que esses ainda são alguns resquícios dessas manchas, mas alerta e deixa claro que não são novas manchas de óleo que estão aparecendo. A verdade é que o tamanho do prejuízo, certo, é incalculável. Tanto na questão do turismo,
tanto na questão do próprio litoral está contaminado. Da degradação, né? Uma série de E problemas. da economia, não é, E a Roberto? economia. E o pior é não sabermos quem é o culpado até hoje. Até hoje ninguém sabe quem é o culpado. E aí aquela história, o governo federal arvorou-se de arranjar um culpado e depois teve que recolher-se, porque até hoje não foi confirmado quem realmente soltou esse óleo aqui que contaminou todo o Nordeste. A Companhia Docas do Rio Grande do Norte, a Coderne, realizou uma reunião para discutir protocolos preventivos ao coronavírus nos portos do estado. O objetivo do encontro foi reforçar as medidas de preparação, orientação e controle para possíveis atendimentos de casos suspeitos. Os procedimentos adotados no estado de Potiguar seguem as recomendações do Ministério da Saúde, da Anvisa e da CESAP. Os primeiros coronavírus foram identificados em 1960, de acordo com o Ministério da Saúde. E a situação é preocupante, porque a gente cada vez aqui noticia que mais pessoas aqui no Brasil estão aí com casos suspeitos. Graças a Deus, nenhum dos casos foram confirmados ainda como coronavírus, mas é preocupante. Pois é, no Nordeste apenas um caso, que é no Ceará, mas a gente tem conversado com infectologistas, com pessoas da área, e eles acreditam que, mesmo tendo que ter todos os cuidados, claro que é necessário, mas assim, o Brasil ainda está numa situação privilegiada em relação ao que está acontecendo na China e no resto do mundo. Entretanto, a gente procurou saber, inclusive, o tratamento e disse, como não existe ainda uma detecção do que é o coronavírus, o tratamento que está se usando é o tratamento para o H1N1, que é a gripe influenza, e aí ele está se usando aquela história do Tetraflu, que é o remédio que se usa no caso da influenza. Eu vi até que nos Estados Unidos já estão se pesquisando lá a questão de uma vacina contra o coronavírus e tomara que consigam aí realmente efetivar, né, Roberto? Agora eu queria que a gente tivesse a velocidade que tem a China. Você viu que em uma semana já montaram um hospital com 1.000 leitos e já estão fazendo o segundo. Aqui no Brasil, para se construir um hospital com 100 leitos, demora seculorem, amém, muda de governo, entra governo, sai governo e não termina. Os servidores da Dataprev no Rio Grande do Norte entraram em greve em protesto ao anúncio de fechamento de 20 unidades da empresa pelo país e ainda sinalização de demissões em massa. A greve dos servidores da Dataprev no Rio Grande do Norte começou na segunda-feira, dia 27, e segue por tempo indeterminado. Eles protestam contra o fechamento de 20 unidades da empresa pelo país e ainda contra o anúncio de demissões. O escritório Potiguar não está entre os que vão finalizar as atividades, mas a decisão de aderir à paralisação é nacional. Todo o Brasil, toda a Dataprev entrou em greve, está paralisada para que sejam revertidas esse fechamento desses 20 escritórios e essas 493 demissões. A Dataprev é uma instituição pública ligada ao Ministério da Economia e que tem como responsabilidade gerir a base de dados sociais do Brasil. Uma ameaça de privatização da empresa também impulsionou a paralisação. Milhões de dados, né, do seguro social, da vida laboral, vão estar na mão de empresas privadas. Isso é muito perigoso, né? Porque são dados, às vezes, fundamentais para que o governo possa, inclusive, adaptar ou criar novas políticas públicas. E aí, esses dados saindo das mãos do governo, estando aí nas mãos de empresas privadas, a gente não sabe como poderá ser. Eu não sei como é esse processo que está sendo realizado. Eu posso dizer o seguinte, que dentro do que ocorre hoje, a história de jogar tudo na nuvem, possivelmente há uma necessidade até realmente de redução de quadros. Agora, o fechamento dos escritórios, como está sendo anunciado, realmente é preocupante. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte está trabalhando para expandir a realização de audiências de custódia em todas as regiões do estado do Potiguar. Atualmente, esse tipo de julgamento acontece somente na cidade de Natal, que atende os casos da capital e da região metropolitana. A ideia é que sejam criados mais 5 polos. Essa medida é fundamental para evitar a superlotação dos presídios. Os novos polos ficarão divididos em Alto Oeste, Meio Oeste, Seridó, Nova Cruz e mais um em Natal. Essas informações são de acordo com a desembargadora do TJRN, Zeneide Bezerra. Olha, eu tenho uma opinião muito contrária a essas audiências de custódia, porque em que pese que evita a superlotação
dos presídios, e em outro lado está deixando muito bandido fora da prisão. E isso causa um grande problema de segurança em todo o estado, agora principalmente em Natal e região metropolitana, que é onde elas estão acontecendo. Mas, Rodrigo, aí vamos lá. É a audiência de custódia ou o juiz que não está prestando atenção no problema que foi causado? Porque na hora que o sujeito comete um crime, e esse crime é um crime que ele não deveria ficar solto, por que que solta? Eu acho que a audiência de custódia é para casos que você pudesse dizer assim, não, esse é um caso que a pessoa que cometeu o delito pode ficar fora da prisão. Agora, se a pessoa cometeu, por exemplo, um homicídio, aí vai ficar solto? Se a pessoa cometeu... Mas, Roberto, aí estão soltando todo mas mundo. o que hoje deixa a população com a sensação de insegurança não é o homicídio, é aquele que roubou o carro na porta de casa, é aquele que assaltou o celular quando você desceu na parada de ônibus. Sim, Rodrigo, e isso causa uma situação de insegurança na sociedade, um temor hoje de você estar num barzinho de vir um arrastão, do que isso pode acontecer com você. Então, para mim, bandido é bandido, independente do crime que ele fez. E as audiências de custódia estão deixando esses bandidos soltos na rua, porque não são bandidos de grande periculosidade. Mas aí eu concordo com você, porque o que eu estou dizendo é o seguinte, a questão não é ser grande ou pequena periculosidade. A questão é que, se você cometeu o delito pela primeira vez, a audiência de custódia pode até deixar você em liberdade. O problema é que estão se cometendo os mesmos delitos várias vezes e essas pessoas estão sendo soltas novamente. É isso que você está dizendo, que aí eu concordo. Agora, o cara roubou um celular, foi preso, foi para a audiência de custódia, foi solto. Roubou de novo, não pode ser solto novamente. Aí é onde eu estou dizendo. O que tem que acontecer é que eu acho que o entendimento não pode ser, ele cometeu um pequeno delito, por isso ele pode ficar solto. Porque ele vai cometer um pequeno delito todo dia. O problema é esse. Exatamente. Olha, Seturne diz que vem tendo prejuízos e pede nova revisão na tarifa de ônibus da cidade do Natal. Acreditem. O Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos pediu à Prefeitura de Natal a revisão da tarifa de ônibus cobrada na cidade, atualmente fixada em R$ 3,90 para passagens eletrônicas e R$ 4,00 em dinheiro. O pedido foi encaminhado à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a STTU, alegando que a tarifa atual não corresponde com as despesas. A base é de um estudo elaborado pelo próprio Seturne, que aponta um prejuízo de aproximadamente 70 milhões nos últimos 4 anos para as empresas. Há pelo menos 2 anos, os empresários pedem reajuste da tarifa, com o argumento de buscar equilíbrio das despesas. Mais um aumento, a gente vê aí, é uma preocupação, porque vai para o bolso do cidadão que mais precisa e não pode. Nós temos hoje a passagem mais alta do Nordeste e a pior frota do Nordeste. É um problema só das empresas de ônibus? Não, é um problema de gestão. Enquanto não se tiver um entendimento sobre a questão da gratuidade da MEI através de um subsídio da Prefeitura Municipal de Natal, que é quem tinha que entrar como contrapartida com isso, realmente sufoca os empresários. Agora, quem não pode pagar a conta final é a população. Pois é, ainda tem um outro problema, que é o problema do plano de mobilidade. Ora, você não pode imaginar que 17 linhas saiam lá da Zona Norte até a Zona Sul. É desnecessário. Se você parar aqui na Salgado Filho, ali na altura da Igreja Universal, passa a cada 20 segundos um ônibus. Para que isso? Não há essa necessidade. Agora, em compensação, tem gente que pega um ônibus que dura uma viagem de 1 hora para poder chegar de 1h30. Então, se existisse um plano onde você tivesse uma central, que dentro do bairro os ônibus circulassem para chegar naquela central e sairiam menos ônibus, mas seria muito mais rápido e atenderia muito melhor a população. E se poderia colocar ônibus com melhor qualidade. Aí você tem uma frota velha, acabada, uma quantidade grande de ônibus desnecessária e o preço da passagem que ninguém aguenta mais. Então, assim, está na hora quando você tem toda a razão, está na hora da gestão, é um problema de gestão municipal, gestão pública, sentar,
com a sociedade, sentar com os empresários da área de transporte e encontrar um projeto que realmente seja para atender o problema da cidade e melhore o transporte em todos os sentidos. Agora, da maneira que está, vai ser sempre isso. Aumenta o preço da passagem de transporte, a gente sofre com o aumento, a gente continua sem ter qualidade do transporte e a gente continua sofrendo calado, porque nada se resolve e a prefeitura vai lá e dá o aumento e fica por isso mesmo. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, não sai daí. Ainda nessa edição, a gente conversa com Fernando Freitas, auditor fiscal, que vai falar aí de um fórum que vai debater o plano diretor de Natal. Até já. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista, com mais notícias e mais informação para você que nos acompanha aqui na tela da Band Nordeste. Rodrigo, você sabia que estão abertas as matrículas para os novatos da rede estadual de ensino? As inscrições seguirão abertas até o dia 10 de fevereiro e devem ser realizadas pela internet. As inscrições fazem parte da última etapa de matrículas para 2020, para aqueles novos alunos que estão se transferindo de escolas particulares para uma unidade de ensino da rede estadual. Estamos convocando que esses alunos venham para nossas escolas. Tivemos excelentes resultados agora nas redações, nos Enems. Então, o Estado está se fortalecendo cada vez mais para receber os estudantes que queiram participar da nossa rede. Nós abrimos esse ano cerca de 303 mil vagas, considerando aí um bom acréscimo, já que em 2019 nós tínhamos 220 mil vagas matriculadas, 220 mil estudantes matriculados. Uma vez realizada a inscrição no sistema, o responsável tem 3 dias úteis a partir da solicitação para efetivar a matrícula na escola. Os pais, os alunos fazem essa inscrição pela internet, ou quando não podem, pode ir até a própria escola, pode vir aqui à central, aqui na Secretaria de Educação, pode ir às Directs, mas mesmo depois de feito esse cadastramento e essa matrícula, eles têm 3 dias para apresentar os documentos na escola. Tá aí dado o recado desse aumento de vagas, você que está aí nesse leque de estudantes novos para o governo do Estado, correr aí pela internet para fazer a matrícula. É um avanço fazer pela internet. A gente espera que nos próximos anos já tenha aplicativo, você já não precise levar o documento na escola, você pode fotografar o documento e mandar também pela internet, como uma forma também de agilizar o processo. Eu acho que é interessante, precisa realmente aprimorar, mas já é o primeiro passo. A Câmara Municipal de Natal aprovou o percentual de 2% nas receitas provenientes do ISS e IPTU para incentivo cultural no exercício de 2020 pela Lei de Djalma Maranhão. Com a aprovação, a destinação de recursos para projetos culturais fica estimado aí em mais de 11 milhões de reais. Segundo a lei, empresas apoiam projetos culturais através de doação de patrocínio ou investimento de certificados expedidos pelo poder público. Em troca, as empresas recebem isenção fiscal correspondente ao percentual aprovado pela Câmara. Os vereadores enfatizaram que o valor proposto poderia ser maior, mas é preciso fazer com que todos os interessados tenham acesso a esses recursos. É importante, na edição de ontem do nosso programa, a gente mostrou a matéria, como foi a votação e que foi aprovada e da importância dela, né, Roberto? Pois é, exatamente isso. E a Organização de Aprendizagens e Saberes em Iniciativas Solidárias da Universidade Federal do Rio Grande do Norte realizou o projeto de atividades interdisciplinares com alunos de escolas públicas. A programação englobou oficinas, gincanas, exibição de debates e apresentação de pesquisas realizadas por alunos dos municípios de Galinhos, Jandaíra e Parazinho. O projeto de aprendizagem e saberes, o OASIS, teve início no final de 2008, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O atual coordenador de campo, Daniel Silva, foi aluno do projeto no ano de 2009. Hoje, o professor ajuda na formação dos jovens. Naquela época, no interior do estado, quando eu era aluno, a gente não tinha acesso à internet como tem hoje, celular, né? Então, dados móveis, então a gente não tinha muita informação, a gente não conhecia a universidade. Então era aquela ideia de que o ensino médio acabava e ali acabavam os estudos. E aí tinha que procurar trabalho para sobreviver. Então o projeto chegou lá para a gente pôde participar e aí teve uma nova visão, né? Viu que os estudos vão mais além do ensino médio. Para o coordenador Washington, esse é um momento de ampliar a visão de mundo dos alunos.
trazer jovens da educação básica de municípios pequenos, né, vinculados à agricultura familiar, para que eles possam vivenciar o ambiente acadêmico, né? O projeto se chama Intervivência Universitária, exatamente porque é o intercâmbio entre a universidade e o local. Milena é do município de Parazinho, distante 118 quilômetros da capital. Ela já pensa em colocar em prática todo o conhecimento adquirido nos dias de aula. As pessoas do projeto passado, eles saíram com conhecimento de até procurar trabalho e tudo. A maioria deles hoje trabalha com o conhecimento que adquiriram no Oasis. O que a gente vai discutir com eles aqui é partir da experiência de cada um para chegar numa noção do que é a política pública, qual que é a importância do governo municipal, do estado, de cada grupo com seus interesses, com suas visões, para que se possa construir um sentido comum de cidadania, de gestão pública e de estado. Quando todos os segmentos se unem em prol de alguma coisa, geralmente é mais fácil conseguir. A gente torce, inclusive, que os governos consigam trabalhar melhor essa questão da educação. A gente ouviu ainda agora, por exemplo, o secretário falando que as redações melhoraram, mas a gente acha que ainda está muito distante a educação aqui no Rio Grande do Norte. Quando você vê um trabalho desse, você sabe que isso está fazendo uma mudança na cabeça dessas crianças e adolescentes e que pode começar realmente a fazer essa diferença que a gente tanto espera. A gente tem até um projeto aqui bem parecido que é desenvolvido pelo juiz Jarbas Bezerra e Lígia, que é o PROBEC, através lá de aulas de cidadania, bem intensificado no mês de setembro, mas que é destinado o ano inteiro, né? Pois é, aquele trabalho com Lígia Limeira e Jarbas Bezerra é um desses exemplos que a gente tem que seguir. Olha, e como se não bastasse ficar na fila esperando pela concessão de um benefício que demora para sair, os aposentados do INSS precisam se preparar para um prejuízo a mais, o imposto de renda. Como os atrasados são pagos de uma vez só, o volume de dinheiro aumenta e a mordida do leão pode até dobrar. Depois de 35 anos de contribuição, o Sandro finalmente deu entrada na aposentadoria. Mas isso já faz 1 ano e meio e até agora nada. Foi devolvido para a agência onde eu dei entrada e está parado há 90 dias. Se for receber hoje o valor retroativo aos 18 meses em que espera na fila, ele deve ter em mãos cerca de R$7 mil menos do que tem direito. Isso acontece por causa do imposto de renda retido na fonte. No caso de um benefício de R$3 mil, por exemplo, o imposto devido por mês está na faixa dos 15%, ou seja, o IR pago em 18 meses seria cerca de R$7 mil. Só que ao receber o valor acumulado, o leão desconta automaticamente 27,5%, a alíquota máxima. Dessa forma, o segurado paga à Receita mais de R$14 mil, o dobro do que desembolsaria se recebesse o benefício mês a mês. Essa advogada explica que a única forma de reaver o dinheiro é na declaração do imposto de renda do ano seguinte ao pagamento. A Receita Federal vai identificar que se trata de benefício previdenciário, obviamente vai calcular esse imposto mês a mês e aquilo que for excedido vai ser restituído a ele. E se isso não acontecer? Se porventura não houver restituição e a pessoa ainda assim tem direito a essa restituição, ele vai ter que procurar as vias judiciais para reaver esse valor. Quem tem direito a um benefício de até R$ 1.903 por mês, portanto isento de imposto, precisa ficar ainda mais atento. Nesse caso, o segurado que não seria obrigado a enviar a declaração de IR deve sim prestar contas pedindo a restituição. Em nota, o INSS alega que não se trata de uma cobrança indevida e que, independentemente da demora, a incidência do imposto de renda sobre o benefício cumpre a lei prevista. Atualmente, segundo o órgão, 1.300.000 requerimentos aguardam análise há mais de 45 dias, o que fere o prazo máximo estipulado na legislação. Para tentar diminuir a espera, o governo anuncia uma força-tarefa e a contratação de militares da reserva para agilizar o atendimento. Servidores civis aposentados também devem ser chamados. A Secretaria de Previdência estima que a situação seja normalizada somente em outubro. Enquanto espera, o Sandro busca formas de complementar a renda. Que país é esse que fala que você tem que cumprir com as suas obrigações, mas na hora dele cumprir com a dele, ele não te dá um retorno? Parece que a gente vai continuar vivendo aquele drama das duas vias. Uma que vai e a outra que não vem, porque além de queda, coice, como dizia aquele velho provérbio.
É absurdo que eu tenha um desconto de imposto de renda de uma alíquota de 27,5% pela incompetência do próprio Estado. Então, não dá para aguentar e ficar calado quando você vê esse tipo de situação. A gente vai agora a um breve intervalo, mas não sai daí. No próximo bloco, a gente conversa com o auditor fiscal Fernando Freitas, do Sindicato dos Auditores, sobre o plano diretor aqui de Natal, sobre o encontro do Fórum dos Servidores com o Governo do Estado para a discussão da Previdência e sobre as eleições deste ano para prefeitos e vereadores. Estamos de volta com o nosso Band Entrevista, recebendo aqui o diretor do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, pré-candidato a prefeito de Natal pelo PCdoB, Fernando Freitas. Seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade, estamos aqui ao dispor de vocês dois. Fernando, bom dia. Quarta-feira vocês fazem um evento em Natal sobre o plano diretor. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seminário que vocês estão organizando. Roberto, está sendo muito bacana esses seminários, eles são seminários técnicos para dirigentes e pré-candidatos políticos. Técnicos por quê? Porque nós estamos levando professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professores da UNP, gestores públicos do município, para debater um tema que é o principal instrumento de planejamento de um município, que é o seu plano diretor. Um plano diretor, você visualiza a cidade para os próximos 10 anos, e é isso que nós estamos fazendo. Já fizemos o primeiro seminário sobre a tramitação e o processo em si da revisão do plano diretor. Levamos o Tiago Mesquita, levamos o Jorge Câmara, fizemos a Sofia Mota, que estava conosco lá também. Fizemos um debate muito proveitoso, muito bacana, volto a dizer, com relação à tramitação. O segundo já foi sobre infraestrutura urbana, porque aumenta o adensamento, a grande discussão. Vamos aumentar o adensamento, vamos aumentar a verticalização, não vamos? Mas espera aí, a gente aumentar o adensamento é aumentar a população. Natal tem condições, nos próximos 10 anos, dobrar a sua população? Né? Vamos ter água e esgoto tratado? Vamos ter mobilidade urbana? Depois, que é o terceiro seminário, no segundo seminário a gente discutiu justamente de saneamento básico. Chamamos a CAERN, chamamos um professor da universidade, o diretor de empreendimentos da CAERN, e ele passou para a gente o plano de investimento da CAERN para os próximos 3 anos. Então, assim, está sendo muito bom, são 8 partidos de centro-esquerda, com alguns com visão diferente do outros, inclusive sobre esse tema. E o evento é exclusivo para pré-candidatos, Fernando? Não, está aberto. Tem participado alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da UNP, de outras instituições também de ensino. Tem sido muito bom. A participação média é de 80 a 100 pessoas. E volto a dizer, mobilidade urbana, está indo o professor Nilson Medeiros, da UFRN, especialista em transporte e mobilidade. Está indo a professora e arquiteta Ruth Ataíde, que é uma urbanista, assim, nota 10 aqui da nossa universidade. E está indo o secretário adjunto da STTU, para falar sobre os projetos de mobilidade que a cidade tem, se por acaso tiver. E esse evento começa na quarta-feira a partir de que horas e vai até que horas? Vai ser, sempre a gente está começando 18h30, 19 horas. Brasileiro tem aquele negócio de não chegar na hora certa. Mas, assim, no máximo 19 a gente começa e o debate se prolonga até às 22 horas. Vai ter 3 palestrantes, como eu já disse, 15 minutos cada um. E depois a gente abre para a participação de todos, fazendo perguntas. O representante da STTU é Walter Pedro. Walter Pedro. Fernando, e onde vai ser o seminário? E quem quer participar é só chegar? Precisa fazer algum tipo de inscrição? Como é que funciona? Não, a gente não está com inscrições online. Vai ser no Hotel Maine, aqui na Salgado Filho, né, perto de parada de ônibus, perto de transportes ali. Começando de 7 horas, terminando às 22 horas. Quarta-feira, dia 5, estão todos convidados. Falar um pouquinho de política. Você é pré-candidato a prefeito de Natal? Roberto, o maior desafio da minha vida. Nunca fui filiado. Como é que nunca fui filiado a partido político.
tive uma participação no movimento estudantil, na política estudantil, né? No movimento estudantil, lá na década de 80. Depois fiz movimento sindical, ajudei a fundar o Sindicato dos Autores Fiscais, ainda também na década de 80, já no final, em 89. Fui da primeira diretoria eleita, passei um tempo investindo na minha carreira técnica, né, como auditor fiscal do Estado do Rio Grande do Norte, como gestor público. Passei por, você lembra disso, com a professora Vilma de Faria, tive uma experiência muito boa na gestão de políticas públicas sociais, política de habitação, depois a política de infraestrutura. Então, assim, e recentemente voltei com a crise financeira do Estado do Rio Grande do Norte, com os salários em atraso, terminei voltando para o sindicato, fui eleito presidente da gestão 2017 e 2019. A gente fez um trabalho não só em cima de temas corporativos, mas fizemos um trabalho também trazendo a discussão e o debate com a sociedade de temas nacionais, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, né, sobre a defesa da democracia, do Estado de bem-estar social, e isso chamou a atenção de diversos partidos, alguns partidos. Recebemos o convite na nossa saída, analisamos e realmente agora, no final de 2019, eu me filiei ao Movimento 65, ao PCdoB, mas agora a gente tem uma porta muito maior, que é o Movimento 65. Vai ser lançado em Natal o Movimento 65 no dia 11 de fevereiro. Pessoas comuns, pessoas profissionais liberais, estudantes, trabalhadores, sindicalistas, que queiram, né, se filiar ao partido ou mesmo que queiram ficar próximo ao partido na defesa da democracia, do combate às desigualdades sociais e, como a eleição é municipal, na defesa de cidades mais inclusivas, que gerem mais oportunidade de negócios e de renda e de trabalho para todos os seus moradores. Fernando, o PCdoB é um partido muito próximo ao PT, tem o vice-governador Antenor Roberto, que é aliado da governadora Fátima. Há uma tendência para que essa sua candidatura caminhe junto com o Partido dos Trabalhadores? A pré-candidatura a gente vai querer conversar. Nós já estamos iniciando as conversas com diversos segmentos da sociedade. Vamos diagnosticar Natal, suas políticas sociais, a educação, a saúde, a segurança, apesar de ser uma função mais do Estado, mas também existe a segurança municipal. Discutir políticas para a juventude, discutir geração de trabalho, de emprego e de renda, né? Empreendedorismo. Natal é a terceira cidade com mais desempregados, né, no Brasil. Então, assim, a gente tem que ter agora criatividade, e essa criatividade não vai sair de mentes iluminadas, vai sair do debate que nós estamos fazendo em cima desse tema com vários grupos da sociedade para poder elaborar um diagnóstico e propostas para poder melhorar cada vez mais a nossa cidade. PT, PCdoB tem alianças, teve aliança a nível nacional, tem aliança a nível de governo do Estado. Eu acho que a tendência é, em algum momento, né, que eu não sei se será já no primeiro turno ou em segundo turno, a gente está junto. Eu acho que o que mais me chamou a atenção de ir para o PCdoB foi justamente a sua tática política e eleitoral, frente ampla. Nós precisamos trazer para o campo democrático e para o campo do bem-estar social todas as forças que, por acaso, tenham simpatia com essas causas. Não adianta isolamento, não adianta querer fechar coligações só com a esquerda. Eu acho que, se nós formos por aí, vamos ter muita dificuldade, né, de ganhar as eleições. Nós queremos, muito pelo contrário, juntar as forças democráticas e fazer uma frente ampla para levar uma proposta de melhoria cada vez mais na nossa cidade do Natal. Fernando, ontem o Fórum dos Servidores esteve reunido com o governo para discutir a reforma da Previdência aqui no Estado. Inclusive, parte dos sindicatos abandonou a reunião na metade, mas parece que o seu sindicato ficou até o final. O que é que foi proposto pelo governo? Vamos lá. Primeiro, eu acho que é negociar. O verbo, a palavra de ordem nesse processo sobre a reforma da Previdência do Estado é a negociação. Tá?
Nós temos que esgotar ao máximo, tentar diminuir as perdas dos servidores. Os servidores não são culpados por essa crise que está aí. Foi a omissão dos governos no passado que levou a termos uma dificuldade de caixa na Previdência por mês de 140 milhões de reais. Esse é o rombo da Previdência, mas não provocado pelos servidores, e sim provocado pela omissão dos governos anteriores com relação à política de previdência social no nosso estado. E qual foi a proposta da governadora Fátima aos servidores? Nós estamos, assim, ainda forçando o governo, fizemos novamente ontem um pleito ao governo para melhorar a questão da isenção dos inativos, dos aposentados e pensionistas. O governo federal manteve essa isenção em 6 salários mínimos e a gente está pedindo à governadora, reivindicando da governadora, para que ela mantenha aqui também no estado do Rio Grande do Norte. Uma outra coisa muito polêmica, que ainda está em processo de debate e discussão, é a questão da alíquota. O governo apresentou uma proposta de alíquotas progressivas, variando de 11% a 18%. É impossível você querer concordar com uma alíquota confiscatória de 18%. Hoje nós pagamos 11%. Como é que vai passar para 18%? Então, a nossa proposta, a proposta do Sindicato dos Auditores Fiscais, que é uma proposta de consenso não, de busca de consenso, de negociação, é de que essa alíquota seja uma alíquota efetiva máxima de 14%, assim como fez a maioria dos estados que agora, no mês de janeiro, em dezembro, realizaram as suas reformas. Mas isso impactaria em quanto? Porque na hora que ela coloca de 11 a 18, segundo o governo, ela vai reduzir em torno de 20 a 30 milhões o déficit. E aí, se ela for para 14%, isso impacta em quanto? Eu acredito que vai diminuir, né? O governo ficou de fazer essa simulação. Nós não simulamos, nós apenas estamos dizendo que é impossível. Tá? E se isso não evoluir do ponto de vista de negociação, vão ser brigas judiciais terríveis e possivelmente, pelo caráter confiscatório desse aumento de 70% na alíquota, possivelmente os servidores vão ganhar. Então a gente não quer, a gente quer tentar resolver, encontrar um meio termo entre a necessidade de caixa do governo e a situação dos servidores públicos. Eu acho que é essa... E qual foi a definição? Ficou marcada uma nova reunião? O que é que ficou definido na reunião de ontem? Sim, nós temos uma nova rodada de negociação com o governo dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro, da próxima semana. Quarta-feira da próxima semana. No dia do fórum, no dia do seminário. No dia do seminário, olha que coincidência, agora que eu peguei isso aí. Mas o seminário é à noite e de tarde a gente vai estar lá debatendo com o governo. O Sindicato dos Auditores Fiscais vai participar das manifestações, tá? A gente espera que essas manifestações sejam pacíficas, sejam uma forma dos servidores dizerem à população e dizerem à Assembleia Legislativa, que vai ser feito um ato lá em frente à Assembleia, no dia 3, no dia 4, dizerem que estão insatisfeitos com essa fórmula que o governo apresentou para resolver esse impasse do déficit da Previdência. Só para fechar, não pode ficar só nisso, sabe, Roberto? Porque, por exemplo, tem 12 mil servidores terceirizados no estado do Rio Grande do Norte. Deveria ser feito, e é muito fácil fazer, um termo de ajustamento de gestão, um TAG, com o Ministério Público de Contas, no TCE, dizer que desses 12 mil, vamos dizer, 6 mil, vamos fazer concurso público, tá? Aí vai dizer, não, mas não pode, porque o Estado está fora da lei de responsabilidade fiscal. Mas é isso, o termo de ajustamento de gestão é isso. É você dizer, desses 6 mil terceirizados, que eu recolho para o INSS e não para o IPERN, isso está piorando o rombo do IPERN, e que dizer também o seguinte, esses 6 mil custa, um exemplo aqui, 12 milhões mês, através do contrato dos terceirizados. Na hora que você fizer a contratação direta, tenho certeza que vai diminuir esse valor, tá? Então, vai ser, em vez de haver um acréscimo de despesa de pessoal, na realidade vai ter uma economia de despesa de pessoal e um aumento, tá, do recolhimento para o IPERN e não para o INSS.
Fernando, queria agradecer muito a sua participação hoje aqui no Band Entrevista, deixando as nossas câmeras à sua disposição para que você convide a população a estar quarta-feira, dia 5, no seminário aí que vai debater o plano diretor da cidade de Natal. A entrevista foi 3 em 1, né? Falamos de política, falamos de revisão do plano diretor de Natal e falamos também de previdência. Mas é isso mesmo, quem está na chuva tem que se molhar. E fica o convite para todos participarem conosco desse debate lá no Hotel Maine sobre a revisão do plano diretor de Natal. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade. Pois é, o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. Tenham todos um bom final de semana e a gente volta na segunda-feira, às 7 da manhã. Mas não sai daí que a programação continua. Até segunda, bom fim de semana.